Olga Sergievna sempre olhava para a velha casa de madeira, às margens do tranquilo lago da floresta, com uma leve irritação, que se acumulava ao longo dos anos como poeira nos cantos de um apartamento na cidade. Para ela, criada no redemoinho de uma metrópole com seu incessante barulho de bondes, vitrines brilhantes de cafés e estreias barulhentas nos teatros, aquele modesto chalé à beira do lago, imerso em um denso bosque de pinheiros, não passava de uma obrigação penosa, imposta pelo destino. Ali, longe do asfalto e das luzes, ela passava horas arrancando ervas daninhas de canteiros que ninguém cuidava direito, coletando cestos de cogumelos silvestres cujas capas depois escureciam em potes nas prateleiras do porão, limpando a grossa camada de agulhas de pinheiro do telhado torto para que não desabasse sob a neve no inverno. Tudo isso por alguns baldes de cranberries vermelho vivos que depois juntavam poeira no depósito, lembrando-a dos fins de semana perdidos na cidade, dos encontros com amigas em um café aconchegante. Mas sua única filha, Natália, com seu amor infantil pela natureza, adorava aquele lugar, que para ela era um verdadeiro refúgio da agitação urbana. Mamãe, aqui é tão silencioso e mágico. O lago brilha sob o sol como nosso tesouro particular, cheio de memórias secretas, dizia ela desde que aprendeu a falar, correndo descalça pela grama molhada e colhendo buquês de flores silvestres. Essas palavras ecoavam na memória de Olga Sergievna toda vez que, segurando um suspiro pesado, ela arrumava um suéter quente, potes com renas desenhadas e um velho tâmes na mala surrada para passar o outono inteiro ali. Ela vinha para cuidar da casa, consertar pequenos estragos, garantir que o telhado não vazasse e que as janelas não fossem tomadas por teias de aranha. Enquanto Natália e o marido se afogavam em infinitos relatórios, reuniões e projetos que os consumiam por completo. O genro, Evan, no entanto, aparecia por ali com muito mais frequência que a filha, e isso era o único ponto positivo naquela rotina. Ele era um homem firme, como as raízes de um velho carvalho no canto do quintal, calado, com mãos calejadas que pareciam capazes de resolver qualquer problema, consertar um cano vazando sob a pia, remendar o velho barco de madeira que balançava na corrente do pier ou reforçar o pequeno cais para que o gelo do inverno não danificasse as estacas. Ivan não era de falar muito. Suas palavras eram pesadas, como marteladas em um prego, e Olga Sergievna valorizava essa confiabilidade, embora nunca o dissesse em voz alta. Naquele ano, o outono chegou ao lago de mansinho, como a névoa sobre a água, com um vento frio e cortante que trazia agulhas de pinheiro caídas e folhas amarelas girando no ar como borboletas outonais. O ar estava impregnado com o cheiro de terra molhada após as primeiras chuvas, fumaça das fogueiras dos vizinhos queimando folhas do ano passado e um leve azedume de maçãs maduras demais caídas da árvore junto à cerca. Olga Sergievna acordou ao amanhecer, quando o céu ainda estava cinza e o lago repousava imóvel, como um espelho refletindo as primeiras cores da manhã. Ela saiu para o quintal, enrolada em um velho xale de lã, e começou a cuidar de suas amadas crisântemos, flores vibrantes de outono que lhe lembravam a juventude, os dias em que, jovem e cheia de esperanças, plantava-as com o marido em seu primeiro apartamento na periferia. Essas flores eram como uma âncora, agarrando-se às memórias. Suas pétalas aveludadas e firmes, da cor do céu ao entardecer, exalavam frescor e calor, afastando a melancolia da solidão. Ela capinava os canteiros por horas, arrancando ervas daninhas teimosas que brotavam do solo, regando com um regador que arrastava do poço. Ao meio-dia, suas costas doíam tanto que pareciam ter carregado sacos de cimento em uma obra, não apenas cuidado do jardim. As mãos tremiam de cansaço, os dedos cobertos de terra, mas ela não parava, porque o trabalho a distraía dos pensamentos sobre o apartamento vazio na cidade, sobre o silêncio que zumbia em seus ouvidos à noite. Finalmente, ela se sentou em um banco de madeira desgastado sob um velho bordo, cujas folhas já amarelavam e farfalhavam ao vento.
e começou a abanar um jornal velho para espantar os mosquitos insistentes, atraídos pelo calor de sua pele mesmo naquele frio. O jornal farfalhava, as páginas grudavam nos dedos úmidos, e os pensamentos de Olga Sergievna vagavam para outonos passados, quando o marido ainda era vivo, e eles sentavam juntos ali, tomando chá do Tames e sonhando com o futuro de Natália. De repente, o som de cascalho sob pneus a trouxe de volta à realidade quando o carro surrado de Ivan entrou no quintal. Ele saiu da cabine lentamente, esfregando o pescoço rígido, exausto após uma semana pesada na construção. Na cidade, ele trabalhava do amanhecer ao anoitecer, levantando vigas e misturando concreto para sustentar a família. Tirou a jaqueta, impregnada de poeira e suor, e jogou-a displicentemente no corrimão da varanda, onde ficou pendurada como uma bandeira de cansaço. Olá, Olga Sergievna, disse ele com sua voz baixa e firme, aproximando-se e acenando em saudação. Como está se virando sozinha por aqui? Tudo bem, Ivan, respondeu ela, tentando soar mais animada do que se sentia. Nada de especial. Só lutando com essas agulhas de pinheiro e folhas que aparecem por todo lado. É uma guerra sem fim este outono. Ela tentou sorrir, mas os lábios apenas se contorceram em uma careta cansada, revelando o peso interior. Natália não vem hoje, acrescentou, para preencher o silêncio. Estão atolados no trabalho, alguma reunião urgente no fim de semana. Ela pediu para dizer que ligará depois. Olga Sergievna apertou os lábios, sentindo a familiar pontada de mágoa. Mais uma vez, o trabalho em primeiro lugar. A vida de Natália era uma corrente de emergências intermináveis, ligações à meia-noite, reuniões até de madrugada, projetos que consumiam todo o tempo. Deixando para a mãe e o marido apenas mensagens curtas. Desculpa, mãe, estou atrasada ou oi, tudo ok. Ela sentiu uma pena genuína de Ivan, aquele homem forte, mas tão solitário, que estava diante dela, inquieto, olhando para a escuridão do bosque além do lago, onde os pinheiros sussurravam com o vento. Nos olhos dele, havia uma exaustão profunda, não apenas física, do trabalho árduo, mas também emocional, de uma vida que passava ao largo. E isso apertou o peito de Olga Sergievna como uma agulha afiada. Ele era apenas 18 anos mais jovem que ela, uma diferença que parecia insignificante em sua solidão compartilhada, mas parecia ter passado dos 60. Os ombros ligeiramente curvados, as rugas na testa profundas como sulcos em um campo arado. Você comeu algo na estrada, Ivan? Perguntou ela com cuidado, levantando-se do banco e sacudindo a terra da barra do vestido. Olga Sergievna preparou uma sopa de repolho pela manhã, ainda quente, com alho fresco e um creme de leite espesso. Por cima, acrescentou cenouras para dar cor, como ele gosta. Não vou recusar. Muito obrigado, Olga Sergievna, respondeu ele, com uma gratidão sincera na voz, algo raro para ele. Sentaram-se na varanda, em uma pequena mesa de madeira coberta por uma toalha xadrez, e o silêncio os envolveu suavemente, como a névoa de outono que descia lentamente do lago para a margem. Apenas o tilintar das colheres se ouvia, junto às tigelas de barro fundas, e, ao longe, perto da água, esquilos faziam barulho, derrubando pinhas das árvores, tic-tac. Como pequenos relógios marcando o tempo. A sopa exalava um aroma delicioso, o vapor subia em nuvens, misturando-se ao cheiro de fumaça do fogo. Olga Sergievna observava Ivan comer devagar, saboreando cada colherada, e de repente se pegou olhando para ele de forma diferente. Não como o genro, marido de sua filha atarefada, mas simplesmente como um homem forte, endurecido pela vida, mas quebrado pelo seu peso. O cabelo grisalho nas têmporas brilhava à luz fraca, rugas profundas marcavam seus olhos quando ele o semicerrava contra o sol pálido de outono, que atravessava as nuvens densas como um raio de esperança. Suas mãos, cobertas de cicatrizes antigas de ferramentas e cortes de pregos, repousavam confiantes sobre a mesa, mas os dedos tremiam levemente de cansaço.
E o olhar carregava uma tristeza profunda e calma, como o lago em um dia sem vento, quando a água escurece, escondendo suas profundezas. De repente, ele interceptou o olhar dela, e suas bochechas coraram levemente. Desviou os olhos para a tigela, concentrando-se na comida. A sopa está excelente, Olga Sergievna, murmurou ele, parece com a da minha mãe, lá na vila onde cresci. Ela sempre usava repolho fresco e tinha um segredo: colocava uma folha de louro e um pouco de endro para dar aroma. É uma receita de família, provavelmente da minha avó, respondeu ela. Sentindo as bochechas esquentarem sem motivo aparente, a voz tremendo ligeiramente. Naquele momento, lembranças inundaram Olga Sergievna. Pensou na mãe, na sopa cozida em um grande caldeirão de ferro no fogão. Nas noites de inverno, quando a família se reunia à mesa e o riso ecoava sob o telhado. Ivan, aparentemente, também se perdeu em memórias. Seus olhos se turvaram por um instante, e ele acrescentou: minha mãe dizia que comida não é só comida, é memória que aquece a alma. Após o almoço, quando o sol já se inclinava para a floresta, Ivan não perdeu tempo e subiu no telhado do galpão, onde a chapa enferrujada vazava desde a tempestade do ano passado, que arrancou metade das telhas e deixou a casa em frangalhos por uma semana. Ele trabalhava com método, sem palavras desnecessárias. Examinava os danos, testando o metal com os dedos, depois pegava o martelo, pregos e um rolo de lona asfáltica para tapar os buracos. Olga Sergievna foi para o jardim, tentando se ocupar, colhendo as últimas maçãs das árvores curvadas pelo vento ou varrendo as folhas do caminho até o lago. Mas seus pensamentos se emaranhavam como fios de um velho tricô, e as mãos tremiam, desobedientes, com uma inquietação repentina. Ela erguia a cabeça de vez em quando, observando a figura cinzenta de Ivan, em seu moletom, movendo-se com agilidade e confiança no telhado inclinado. Apesar da altura e do risco de escorregar no musgo úmido, cada batida de seu martelo ecoava nela, firme, rítmica, e ela percebeu, de repente, a solidez daquele homem, algo que lhe faltava tanto. Desde a morte do marido, 10 anos atrás, vítima de um infarto súbito no trabalho, deixando-a sozinha com uma casa vazia e memórias, a vida parecia cinzenta como o céu de outono. Ivan, por outro lado, trabalhava sem pressa, pregando cada prego com a precisão de um relojoeiro, e aquela cena a fascinava, fazendo seu coração bater mais rápido. Ao entardecer, quando o sol mergulhou atrás da floresta densa, tingindo o céu de carmesim e púrpura, como pinceladas de um pintor, ele desceu pela escada instável, coberto de poeira, serragem e suor. Limpando a testa com a manga. Está tudo certo agora, Olga Sergievna, disse, sacudindo-se. Não vai vazar nem na chuva mais forte, ainda coloquei uma impermeabilização extra para garantir. Ele caminhou até o poço junto à cerca, onde a água era sempre gelada. Com um leve gosto de ferro das profundezas, pegou um punhado e jogou no rosto, lavando a sujeira do dia, depois no pescoço, onde as gotas escorriam lentamente pela pele bronzeada, brilhando nos últimos raios de sol como pérolas. Olga Sergievna, parada no alpendre com uma cesta de maçãs caídas, destinadas a um compota, ficou imóvel, admirando aquela força masculina simples e primal. Havia algo ancestral nela, como a própria floresta ao redor. Naquele instante, Ivan se virou de repente, capturando o olhar dela não como um genro olha para a sogra por respeito, mas de forma diferente, intensa, prolongada, penetrante. Nos olhos dele, além do cansaço acumulado da semana, havia algo quente, quase esquecido, perdido na correria dos dias, solitário como o eco de um grito em uma floresta vazia, que se dissipa no nada. O fôlego de Olga Sergievna falhou, o coração bateu mais rápido, como um pássaro preso numa gaiola, e ela sentiu as bochechas arderem. Parecia que aquele outono se revelaria diferente do que ela estava acostumada, não com rotina e solidão, mas com algo novo, perigoso e atraente. A noite envolveu a casa suavemente, com um toque de umidade que vinha do lago,
e uma inquietação que se instalou na alma de Olga Sergievna após aquele olhar. Depois daquele momento intenso e quase palpável junto ao poço, ela e Ivan evitavam se encarar, como se temessem que a faísca entre eles pudesse incendiar tudo ao redor. Ela fazia barulho com os pratos na pequena cozinha, onde o cheiro de fumaça da lareira se misturava com o das ervas do quintal, cortando vegetais para o jantar, batatas com cogumelos silvestres. Uma comida simples, mas farta, para não se distrair com os pensamentos que rodopiavam em sua mente como folhas de outono. A cebola era cortada finamente, a faca batia na tábua com ritmo, mas as mãos tremiam levemente, denunciando o caos interno. Ele mexia no galpão, onde o eco de seu martelo e o tilintar das ferramentas ressoavam no peito de Olga Sergievna mais alto que o normal, como o ritmo de tambores, anunciando uma tempestade iminente. Prenunciando mudanças. No jantar, sentados à mesa na varanda, iluminada por uma lâmpada fraca alimentada por bateria, a conversa fluía lentamente, sobre trivialidades, para preencher o silêncio. Falavam de como a chuva estava erodindo o caminho estreito até o lago, tornando-o escorregadio e perigoso, dos preços crescentes das sementes para a próxima temporada, que trariam vida ao jardim na primavera, e do vizinho, tio Kolya, cujo cachorro mais uma vez pulou a cerca e escavou as fileiras de cenouras, deixando buracos como após um bombardeio. Mas sob aquela conversa, sob o ranger da cadeira e o tilintar dos talheres, ambos sentiam o ar se aquecer aos poucos, como sobre o lago antes de uma tempestade, algo novo, efêmero. Frágil como uma teia de outono esticada entre galhos, e eles protegiam isso com cuidado, temendo uma palavra descuidada ou um movimento brusco que pudesse tudo destruir. Não era mais a barreira habitual entre sogra e genro, aquela distância educada, mas fria, forjada por anos, mas algo mais íntimo, pessoal, uma pausa carregada de tensão não dita, quando ambos, de repente, enxergaram um no outro não apenas parentes, mas pessoas com rachaduras semelhantes na alma, com feridas parecidas da vida, que não cicatrizam. A noite caiu rápido, como tinta na água, e o céu sobre o lago se cobriu de nuvens pesadas, cor de chumbo, vindas do norte, trazendo frio e umidade. O vento soprou de repente, farfalhando os pinheiros no bosque, arrancando as últimas folhas amarelas que giravam no ar como confetes de uma festa melancólica. A tempestade está chegando. Veja como o céu escurece, disse Ivan, levantando-se para a janela, ouvindo o ronco baixo que crescia ao longe, como a respiração de uma fera. Pelo jeito, não seria uma chuva leve. Como se a natureza tivesse escutado suas palavras, um relâmpago ofuscante cortou o horizonte, seguido por um trovão grave e retumbante, que ecoou pela superfície calma do lago, amplificado pelo silêncio da floresta. Olga Sergievna sempre sentiu um medo supersticioso e infantil de tempestades, desde menina, na vila da avó, onde as tormentas pareciam o fim do mundo, trazendo lembranças de perdas. Como o raio que atingiu o velho carvalho no quintal, onde as crianças brincavam, ou como a natureza, com um único golpe, podia virar tudo de cabeça para baixo, como a vida de seu marido. Levada tão repentinamente, suas mãos tremeram. Ela agarrou a ponta da toalha de mesa, e Ivan notou o tremor imediatamente. Seus olhos se suavizaram. Não se preocupe, Olga Sergievna, estou aqui, disse ele com calma, mas firme, como sempre em momentos difíceis. Vamos verificar as janelas e as venezianas para não entrar água. Ele percorreu a casa metodicamente, fechando as velhas molduras de madeira que rangiam com a umidade, como ossos antigos. Verificando cada trinco, cada dobradiça, e, prevendo a inevitável queda de energia, acendeu uma vela curta em um castiçal escurecido. A chama dourada e trêmula logo dissipou o frio das sombras, tornando a pequena sala aconchegante, como nos velhos tempos, quando não havia eletricidade e as famílias se reuniam ao redor do fogo. O primeiro trovão explodiu sobre o telhado com tal força que as vigas tremeram, a louça no armário tilintou,
e a eletricidade piscou uma vez antes de apagar completamente, deixando a casa na penumbra. Apenas a vela lançava reflexos dançantes e vivos nas paredes gastas com estampas florais, na pilha de livros perto da janela e nos rostos, que agora pareciam esculpidos em pedra. Lá fora, a chuva desabou de repente, tamborilando no telhado com dedos implacáveis, como um ritmo de jazz na noite. O vento se infiltrava pelas frestas, trazendo frio. Bom, agora vamos ficar aqui até de manhã, sem saída, suspirou Ivan, voltando à sala com um leve sorriso que não chegava aos olhos, mas acalmava. Quer que eu faça um chá? Tenho uma chapa a gás na garagem. Posso ferver água rapidinho. Olga Sergievna assentiu em silêncio, sem confiar na voz que poderia trair seu medo, e se acomodou na velha cadeira de balanço perto da janela, cobrindo os ombros com um cobertor de lã que cheirava a mofo e invernos passados. Ela fixou o olhar na chama da vela, que hipnotizava com sua dança, afastando as sombras do medo, e de repente sentiu que, ao lado dele, ficava surpreendentemente leve com seus movimentos calmos e confiantes. Enquanto ele mexia no bule no canto, enchendo com água de uma garrafa, sua presença silenciosa, mas palpável, como o calor de um fogão, a acalmava como nada fizera em anos de solidão. Ele voltou minutos depois com 2 canecas grandes de chá forte, feito com ervas silvestres, melissa e hortelã, que ela mesma colhera no verão na floresta, adoçado com uma colher de mel da colmeia do vizinho. O aroma se espalhou pela sala, misturando-se ao cheiro da chuva. É da sua colheita, Olga Sergievna? Perguntou ele baixinho, sentando-se não na cadeira distante perto da porta, como de costume, mas na beira da cadeira de balanço. Tão perto que seus joelhos quase se tocavam sob a mesa, e o ar entre eles se aqueceu. Sim, colhi eu mesma, respondeu ela, segurando a caneca com as mãos quentes. É bom para resfriados no frio, e ainda acalma os nervos quando tudo ao redor parece girar. Eles ficaram em silêncio, ouvindo a sinfonia da tempestade lá fora. A chuva batia no telhado incansavelmente, como milhões de dedos num tambor. O vento uivava nas chaminés e frestas, invadindo com correntes de ar. De tempos em tempos, o trovão lembrava sua força com rugidos que ecoavam sobre o lago. E aquele silêncio dentro da casa não mais os oprimia, não pesava. Ele curava, preenchia com uma paz rara, como a pausa numa canção antes do refrão. Olga Sergievna olhava os reflexos da vela nos olhos dele e pensava em Natália, em como a filha crescera tão independente, mas distante, em como a vida a separara. Natália não se poupa, sussurrou ela de repente, como se os pensamentos escapassem sem permissão, flutuando no ar. Trabalho o dia todo, carreira em primeiro lugar, ambições que consomem todo o tempo, e a vida vai passando despercebida. Como as folhas de outono caem das árvores sem que se note. Ivan ficou em silêncio por um longo tempo, girando a caneca nas mãos, encarando o vapor que subia em espirais preguiçosas. E seu rosto na penumbra parecia talhado em madeira. Ela é assim desde criança, determinada, como uma flecha lançada ao alvo, sem olhar para trás, disse ele finalmente, a voz baixa e pensativa. Às vezes, sinto que ela está girando nesse redemoinho sem parar, e nós somos apenas o pano de fundo, a decoração da grande tela do sucesso dela, confiáveis, mas secundários. Não essenciais. Na voz dele, escapou uma dor profunda, antiga, não um grito, mas um gemido contido, acumulado por anos, que fez o coração de Olga Sergievna se apertar, como se tocado pelo frio. Ela lembrou de Natália criança, prometendo, mamãe, quando crescer, vamos estar sempre juntas. Mas a vida, com suas firmas e projetos, mudou tudo. Ela quis abraçar Ivan, apertá-lo contra si, dizer que ele não estava sozinho nisso, que ela via o verdadeiro ele, não um provedor, não uma sombra, mas um homem com uma alma cheia de calor. E naquele instante, como se fosse um roteiro do destino, um trovão rugiu com tanta força que as paredes da casa tremeram, a lâmpada na mesa piscou pela última vez.
E a xícara nas mãos de Olga Sergievna escorregou dos dedos, com a água fervente respingando na mão, queimando a pele com uma dor aguda e ardente. Ai! Exclamou ela, mais pelo choque da surpresa do que pela dor real, apertando o pulso e franzindo o rosto, com lágrimas brotando nos olhos. Ivan reagiu instantaneamente, como um reflexo em uma emergência, levantou-se num salto e segurou a mão dela com suavidade, mas firmeza. Seus dedos, quentes e ásperos pelo trabalho diário, envolveram a mão dela com cuidado, quase com reverência, como se fosse uma flor frágil. Deixe-me ver, não se mexa, disse ele, baixo, franzindo a testa, enquanto examinava a mancha vermelha na pele, onde bolhas já começavam a se formar. Não é grave, a queimadura não é forte, mas precisamos resfriar. Vou pegar uma pomada na caixa de primeiros socorros no galpão. Espere um segundo. Mas ele não soltou a mão dela de imediato, apenas a segurou, olhando nos olhos dela sob a luz trêmula da vela, que lançava faíscas douradas em seus rostos. E o tempo se esticou, como melaço se arrastando. Olga Sergievna o encarava, esquecendo a dor que pulsava nos dedos, sentindo o calor dele penetrar além da pele, espalhando-se pelas veias em uma onda quente, alcançando o coração, que batia mais rápido, irregular, em sintonia com o trovão lá fora. Naquela pausa vibrante, com a chuva castigando as janelas, ambos entenderam sem palavras. Aquele toque não era acaso, mas um momento decisivo, uma fronteira após a qual tudo mudaria para sempre. Como um rio que transborda suas margens. A manhã após a tempestade os recebeu com uma frescor repentino e um silêncio ensurdecedor, interrompido apenas por raras gotas pingando do telhado nas poças e pelo grito distante de pássaros na floresta. O ar estava impregnado com o aroma denso de pinhas molhadas que encharcavam a terra, o ozônio das trovoadas que limparam o céu e a folhagem úmida que cobria as trilhas. O outono se mostrava em sua plenitude, vibrante e melancólico. Olga Sergievna acordou ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol, tímidos e dourados, atravessavam as copas densas dos pinheiros, iluminando a margem do lago com uma luz suave que dançava na água. Ela ficou deitada, imóvel, em sua cama estreita, encarando o teto rachado, onde teias de aranha tremiam com a brisa, e escutava a respiração calma e regular de Ivan no quarto ao lado. Era como uma âncora em um mar agitado de pensamentos que a mantiveram acordada por metade da noite. As lembranças da noite anterior vinham em ondas, vívidas e insuportáveis, o brilho da vela lançando reflexos dourados e quentes no rosto cansado dele, rejuvenescendo-o. O barulho implacável da chuva no telhado, misturando-se ao pulsar de seu próprio coração, acelerado a cada trovão. O calor da palma da mão dele na pele dela, tão real, tão vivo, que queimava mais que a própria queimadura. Essas imagens despertavam nela um turbilhão de emoções que giravam sem parar. A vergonha queimava suas bochechas como fogo na lareira, lembrando-a do dever de mãe, da moral absorvida desde a infância. O medo apertava sua garganta como um aro de ferro, sussurrando que aquele era o caminho para o abismo, para o escândalo, para a destruição da família. Mas a doçura de sensações esquecidas, de feminilidade, de se sentir necessária, de proximidade, fazia o coração ora parar em pavor das consequências, ora bater em êxtase, como na juventude, quando o mundo parecia cheio de promessas. Era errado, pecaminoso até o âmago. Ele era o marido de sua filha, o pai de seus possíveis filhos, o pilar da família, e ela, uma mulher mais velha, carregada de perdas, com rugas no rosto e um vazio na alma, onde o marido deixara um buraco do tamanho de uma vida. Mas os pensamentos não obedeciam à razão, giravam teimosamente como folhas em um redemoinho de outono, voltando àquele toque, ao calor que derreteu o gelo em seu peito. Ela deslizou silenciosamente da cama. Os pés tocaram o chão frio, jogou um suéter quente sobre a camisola que cheirava a lavanda do armário de Sachá, e seguiu pé ante pé até a cozinha, evitando as tábuas do assoalho que gemiam sob o peso dos anos.
Colocou a chaleira na chama do fogão a gás, acendendo o fósforo com a mão trêmula. A chama demorou a pegar, como seus próprios sentimentos. Mas Ivan, ao que parecia, também não dormira a noite toda, atormentado pelos mesmos pensamentos. Ele apareceu na porta sem fazer barulho, como uma sombra, já vestido com uma camisa limpa e calças. O cabelo estava penteado com cuidado, mas os olhos, vermelhos pela falta de sono, com olheiras, traíam uma noite de reflexões. Seus olhares se cruzaram por uma fração de segundo, elétricos, carregados de coisas não ditas, e ambos desviaram os olhos rapidamente, como se tivessem se queimado na chama da vela. Bom dia, Olga Sergievna, disse ele, com a voz rouca, revelando a tensão, como o ranger de uma porta no silêncio. Bom dia, Ivan, respondeu ela, ecoando, virando-se para o fogão para esconder o rubor. Quer chá? Não conseguiu dormir? Quero, obrigado, respondeu ele, sentando-se à mesa e pegando o jornal, embora os olhos deslizassem pelas linhas sem ler. Dormir? Não, a noite foi agitada. O café da manhã na varanda transcorreu em um silêncio opressivo e viscoso, onde o calor da noite anterior, nascido na tempestade, deu lugar a uma desconfortável frieza. Como o primeiro gelo de outono que cobre a grama. Sentados à pequena mesa, mexiam na aveia com frutas silvestres que ela preparara na véspera, doce, com um toque de canela para o aroma, e cada um temia erguer o olhar, com medo de ver. No reflexo do lago, seus próprios pensamentos confusos, seus segredos que queimavam por dentro. Era como caminhar sobre gelo fino sobre o lago. Um passo em falso, uma palavra, e o mergulho na água gelada, de onde não haveria escapatória. Olga Sergievna lembrava do marido, das brigas por coisas pequenas que se resolviam rápido, e comparava com a tensão que pairava no ar. Para romper a teia de silêncio, ela se levantou abruptamente. A cadeira rangeu, vou cuidar das crisântemos, a tempestade deve ter acabado com eles, quebrado os galhos, disse, vestindo o avental. Eu ajudo, claro, respondeu Ivan imediatamente, levantando-se e deixando a colher de lado. O trabalho no jardim, à beira da água, sob um céu cinzento que aos poucos se abria, trouxe de volta uma proximidade, mas diferente, não mais fervilhante como na noite da tempestade, mas profunda. Calma, como a superfície do lago ao amanhecer, cheia de subtextos e palavras não ditas. Ele cortava cuidadosamente os caules quebrados dos crisântemos, amarrando-os com cordas aos suportes de madeira que cravava na terra. Ela juntava as agulhas de pinheiro molhadas e as folhas que forravam o chão com um tapete espesso, encharcado de água. O ancinho raspava o solo com um sussurro, como segredos murmurados. Eles se moviam em uníssono, comunicando-se com olhares e gestos, sem palavras desnecessárias, como velhos parceiros de dança que conhecem cada passo de cor. O sol, rompendo os vãos nas nuvens, aqueceu de repente, e o ar ficou abafado, impregnado com o cheiro de terra úmida, cogumelos e a fumaça do fogo da noite anterior. Ivan notou como Olga Sergievna ficou corada com o esforço, a respiração dela acelerada. O suor brilhava em sua testa como pérolas, a blusa grudada nas costas. Quer descansar um pouco, Olga Sergievna? Disse ele com cuidado, deixando o podador de lado. Hoje está enganadoramente quente depois da tempestade. Não se resfrie, poupe suas forças. Deixe que eu termino o resto, cuido das flores. Ele entrou rapidamente na casa, voltou com um banquinho gasto da cozinha, colocou-o à sombra de um velho pinheiro, cujas agulhas sussurravam acima. E trouxe um copo cheio de água fresca do poço, com um leve gosto de minerais das profundezas, sempre revigorante. Sente-se, por favor, tome um gole devagar, ofereceu, entregando o copo. Ela se sentou obediente no banquinho, aceitando o copo com gratidão. Seus dedos se tocaram por um instante, e nesse momento o olhar dele, cheio de genuína preocupação e ternura, sem a habitual máscara de distanciamento, derreteu o gelo que se acumulava dentro dela havia anos. Desde os tempos do marido, ninguém a olhara como se fosse uma flor frágil no jardim,
precisando de proteção contra os ventos e não apenas uma sombra na casa. Essas crisântemos, meu falecido marido plantou com as próprias mãos no primeiro ano após o casamento, disse ela baixinho, apontando para o arbusto viçoso que balançava ao vento. As pétalas tremiam, como memórias. Ele dizia que um outono sem flores é como uma alma sem calor, vazia e cinza, sem as cores da vida. Ivan se agachou ao lado dela, tão perto que ela sentia o calor do corpo dele através da roupa. E o Aritrienes aqueceu. Ele estava certo, era um homem sábio, seu marido, respondeu ele pensativo, olhando para as flores. E a senhora se parece com elas, Olga Sergievna. Tom vibrante em meio ao cinza, autêntica, com arestas afiadas que não deixam ninguém se aproximar à toa, mas que atraem. Ele sorriu timidamente, com sinceridade, sem falsidade. E aquelas palavras simples fizeram o coração de Olga Sergievna falhar. O mundo balançou, como um barco nas ondas. Ela o encarou intensamente, notando as rugas cansadas ao redor dos olhos, que se aprofundavam com risos ou tristeza, o brilho prateado nos cabelos escuros sob o sol, as mãos que construíram tanto. De casas a famílias, e sentiu uma saudade que atravessou sua alma. Ela estava perdida. Aquele homem, tão simples e forte em sua quieta potência, em uma noite se tornara mais próximo que qualquer um, preenchendo o vazio que a corroía por anos, como um verme na madeira. Naquele momento, quando o universo se reduziu àquele pedaço de jardim à beira do lago, sob as copas dos bordos e pinheiros que sussurravam como uma prece. Um toque súbito do telefone na trilha quebrou o silêncio, como o estalo de gelo partindo sob os pés. Na tela, brilhou o rosto sorridente de Natália, sua filha, com batom vibrante, cabelos ao vento da correria urbana e aquela centelha de ambição nos olhos. Ivan se levantou lentamente. Seu rosto endureceu como uma máscara, pegou o telefone com a mão trêmula. Sim, querida, estou ouvindo, disse em tom neutro. Mas Olga Sergievna viu como os dedos dele apertaram o plástico, embranquecendo. Ela observava em silêncio, o coração apertado em um nó gelado. A realidade invadiu seu frágil mundo, dura e implacável, como o vento de inverno na voz alegre de sua filha, cheia de planos, ecoando pelo alto-falante. Ela captava fragmentos da conversa. Mãe, está tudo ótimo. Uma promoção. Ivan, uma surpresa para nós. Promessas e detalhes que cortavam como faca, e ela via uma parede invisível, mas sólida, crescer entre eles, alta como a cerca do lago. No breve olhar trocado por cima do telefone, cheio de dor, tudo se misturava. A ternura da noite à luz de velas, o calor desajeitado da manhã, a pergunta não dita, ansiosa. E agora? Como seguir com isso? Ivan terminou a ligação após minutos angustiantes e colocou o telefone na trilha, como se fosse uma bomba-relógio. No rosto, um sorriso forçado que não alcançava os olhos. Eles estavam vazios, como o lago em meio ao nevoeiro, quando a água some. Natália ganhou uma promoção generosa, mais do que esperava, disse ele, olhando através de Olga Sergievna, para a superfície calma do lago, onde os reflexos do outono tremiam. E comprou passagens para a Grécia, para nós dois, uma semana com excursões e hotel à beira-mar. Saímos em uma semana. Uma surpresa, ela disse. A palavra surpresa pairou no ar, pesada como uma pedra. Sem traço de alegria, mas como uma sentença ditada pelo destino, ecoando nas árvores. O sol, que momentos antes acariciava através das folhas, agora queimava a pele sem piedade, expondo a absurdidade daquele instante, a fragilidade do que nascera na noite. A magia dissolveu-se como orvalho sob os primeiros raios, deixando apenas a verdade crua e cruel. Ele era o marido de sua filha, com uma vida compartilhada, ambições, planos para o futuro, onde viagens e carreiras vinham primeiro, e ela, Olga Sergievna, estava destinada a ser a eterna observadora nas margens, a sogra que espera ligações e cuida da casa. Ela quis dizer algo encorajador, parabenizar pela alegria da filha, trazer calor àquele frio, mas as palavras ficaram presas na garganta,
como um peixe na rede. Apenas assentiu em silêncio, baixando os olhos para o chão, onde os crisântemos balançavam em resposta. O almoço na casa transcorreu em um silêncio sufocante, como fumaça sobre o lago. A batata com cogumelo, seu prato favorito de outono, com uma crosta dourada crocante, manteiga aromática e endro fresco por cima, parecia insípida, como erva seca sob os pés. O garfo raspava o prato sem apetite. Ivan mexia na comida preguiçosamente, quase sem tocar. O olhar dele vagava pela mesa, pelas rachaduras na madeira, evitando os olhos dela. Ambos sabiam, no fundo, aquele telefonema partira seu frágil mundo nascente ao meio. O depois se arrastava, doloroso, como uma ferida aberta que não cicatriza, sangrando dor. Ele não lhe lançou mais aquele olhar especial, quente, que via a alma por trás da máscara. Em vez disso, vestiu a máscara habitual de distanciamento e cansaço, a que usava no trabalho e em casa. E ela se sentia uma velha tola, que ingenuamente imaginara o impossível na solidão das noites de outono. Após a refeição, Ivan se levantou em silêncio, sem uma palavra, sem um olhar, e foi para o galpão na borda do bosque, onde os pinheiros montavam guarda. Logo, o ar foi cortado por golpes secos e ritmados do machado, tum-tum-tum, ecoando sobre o lago como tiros na quietude, espantando os pássaros. Olga Sergievna ficou na pia, lavando a louça mecanicamente sob o jato de água fria do poço, cada golpe ressoando como uma dor no peito, como marteladas no coração. Ela entendia, intuitivamente, não era só lenha para o inverno. Ele descarregava naqueles troncos secos toda a angústia acumulada, a desesperança dos dias, a solidão das noites, o cansaço de uma vida onde não era ouvido de verdade, nem visto além do papel de provedor, onde era apenas uma sombra no brilho de Natália. Pela janela da cozinha, embaçada pelo vapor e pela respiração, ela via a silhueta dele ao longe. Ombros largos subiam e desciam em um ritmo furioso, implacável. A camisa, encharcada de suor, grudava nas costas como uma segunda pele, os cabelos despenteados pelo vento. Ele cortava com desespero, com uma raiva acumulada por anos, como se tentasse partir não a lenha, mas o nó apertado em sua alma, que o sufocava, impedindo de respirar livremente. E naquele momento, uma pena aguda, como os espinhos dos crisântemos do jardim, superou toda a vergonha por seus pensamentos, o medo das consequências. Até a mágoa com o destino que os uniu tão perto e os separou com um telefonema. Ela serviu em uma simples caneca de barro um suco gelado do porão, espesso, rubi, com o azedinho das amoras e mirtilos colhidos no último verão. Acrescentou uma folha fresca de menta para um toque de frescor e aroma que lembrava o verão, e saiu para o quintal. Pisando com cuidado na grama molhada que fazia barulhinho sob os pés após a tempestade. Ivan não a notou de imediato. Ele parou por um instante para recuperar o fôlego, cravou o machado com um golpe surdo num enorme toco e passou a mão pela testa suada, limpando-a com a manga. Sua respiração era pesada, entrecortada. Ivan, chamou ela baixinho, quase num sussurro, para não assustá-lo, como se fosse um cervo na floresta. Ele se virou bruscamente. O machado brilhou em sua mão. O rosto estava vermelho do esforço e do calor. Os cabelos grudados na testa, e nos olhos uma angústia animal tão profunda que o coração dela se apertou em um espasmo, como se tivesse levado um golpe. Silenciosamente, ela estendeu a caneca, e seus dedos se tocaram por um instante. Os dele, quentes, ásperos de suor e trabalho, com cheiro de madeira. Os dela, frios, trêmulos de emoção e determinação. Ele pegou a caneca lentamente, mas não se afastou, segurou a mão dela, olhando diretamente nos olhos de Olga Sergievna. Sem máscaras, sem a pretensão que sempre escondia. Apenas uma súplica pura e desesperada brilhava neles, como um fogo na noite. Ele deu alguns goles gulosos, sem desviar o olhar. A água escorria pelo queixo, então ele colocou a caneca no chão, aos pés, e limpou a boca com as costas da mão.
Ela já se virava para voltar à sombra salvadora da casa, onde poderia esconder a confusão, trancar a porta com a tranca. Mas ele deu um passo à frente, súbito e com suavidade, mas firmeza, segurou sua mão. Os dedos a apertaram com ternura. Olga Sergievna, a voz dele falhou, como um galho seco sob o pé, rouca de emoção. Ela ficou paralisada, sem ousar respirar fundo, o mundo reduzido às suas mãos. Não vá, sussurrou ele, quase implorando. Seus olhos brilhavam. Por favor, não agora. Não me deixe sozinho nesse vazio. As palavras pairaram no ar úmido e denso que ficou após a chuva, misturando-se ao cheiro de pinho recém-cortado. Madeira molhada da pilha de lenha e folhas caídas que giravam em um leve redemoinho aos pés. Olga Sergievna ficou imóvel, dividida por dentro. Não dar um passo em direção à casa, não responder. O corpo não obedecia, as pernas pareciam grudadas no chão. O tempo parou completamente. O mundo se reduziu a esse ponto de contato, ao calor da palma dele. Ela sentia o calor da pele dele, via o desespero profundo como um lago em seus olhos, e compreendia, com horror e alívio, que naquele segundo todas as barreiras, todos os princípios, toda a sua vida passada desmoronavam, mas parecia a única coisa certa, como o ar após um longo mergulho. A razão gritava desesperadamente: fuja, isso é loucura. Pense na Natália, na família. Mas o coração, exausto de uma década de solidão, sussurrava suavemente: fique. Sinta a vida, o calor verdadeiro. Ivan não soltava sua mão, deu meio passo mais perto, reduzindo a última distância entre eles. O ar entre os corpos aqueceu. Não aguento mais viver assim, exalou ele. As palavras saíam do peito em um fluxo rouco e entrecortado, como um rio na cheia. É uma corrida sem fim no trabalho. Essas conversas vazias no jantar em casa, onde ninguém pergunta como foi o dia, o que dói na alma. Chego tarde, e lá estão só as paredes, coisas frias, o eco dos meus passos no vazio. Não há calor, não há entendimento, não há eu mesmo. Mas com você, Olga Sergievna, com você eu respiro de verdade, livre, entende? Você me vê, não uma máquina de trabalho, nem um marido de aluguel que traz dinheiro, mas apenas eu, com meu cansaço, meus sonhos esquecidos. Ele falava sem desviar os olhos. E neles não havia uma gota de mentira, apenas a verdade, arrancada das profundezas da alma, nua como as raízes de uma árvore após a tempestade. Olga Sergievna o olhava sem piscar, e não via o genro, nem o companheiro da filha bem-sucedida e distante, que vive no seu mundo de ambições, mas um homem encurralado pela vida, buscando desesperadamente uma alma gêmea neste mundo frio e indiferente, cheio de sombras. E, para seu horror, que a atravessou como uma faca, ela percebeu que o mesmo fervilhava dentro dela. Sentimentos há muito esquecidos despertaram. Com ele, as dores sumiam, as das costas, do jardim, e as da alma, da perda. Os anos derretiam como neve ao sol, as noites vazias diante da transmissão vertical, onde as notícias corriam como um rio sem tocá-la, recuavam para o nada. Ao lado dele, ela se sentia mulher novamente, viva, desejada, cheia de força e calor, não uma sombra do passado. Natália, sussurrou ela finalmente, o nome da filha escapando como uma sentença, ecoando no silêncio do quintal, com um gosto amargo na língua. Natália, no seu mundo cheio de holofotes e sucesso. Lá, eu não tenho mais lugar há muito tempo. Talvez tenha tido no começo, quando éramos jovens e apaixonados, mas a vida levou, apagou, como a chuva apaga um caminho. Mas você está aqui, ao meu lado. Você é real, você me ouve, me vê de verdade. Ele, lentamente, com uma reverência que beirava o medo, levou a mão dela ao rosto, encostou a bochecha na palma. A barba por fazer a picou, um lembrete brusco da realidade, de que isso não era um sonho. Mas ela não se afastou, não recuou, sentindo o tremor do corpo dele sob suas mãos, não de paixão cega, mas de uma tensão extrema da alma, da última esperança desesperada de salvação naquele caos. Todos os argumentos da razão se desfizeram em pó,
como folhas secas ao vento. Que importavam os anos acumulados, os papéis que a vida impôs, quem eles eram no papel ou para a sociedade. Se duas almas solitárias encontraram refúgio nos braços do destino no meio deste deserto outonal, cheio de sombras e frio, ela, sem acreditar em si mesma, tocou a cabeça dele com a mão livre. Passou os dedos pelos cabelos duros, salpicados de grisalho, acalmando como a uma criança na noite, acariciando as têmporas, onde uma veia pulsava. Ele estremeceu com o toque, como se tivesse levado um choque, ergueu os olhos lentamente, cheios de lágrimas que brilhavam no escuro do quintal, sem cair, mas prontas, cheias de gratidão infinita. Como uma luz no fim de um longo túnel escuro. Então, ele soltou a mão dela com cuidado, mas só para abraçá-la, forte, desesperadamente, puxando-a contra si com todo o corpo. Como se temesse que ela se dissolvesse no ar como a neblina da manhã sobre o lago. Encostou o rosto no ombro dela, e ela sentiu a respiração quente através do tecido da blusa, ouviu um soluço baixo, abafado, mas real, escapando do peito dele. Olga Sergievna ficou paralisada por um instante, lutando consigo mesma. A razão gritava pare, mas o corpo não obedecia, e então, lentamente, hesitante, ela o abraçou de volta. Suas mãos tremiam como folhas ao vento, mas envolveram as costas dele com firmeza, puxando mais perto, sentindo o pulsar do coração sob a palma. Ficaram assim por um tempo, junto à pilha de lenha, sob o céu cinzento de outono, onde o vento sussurrava segredos nas copas dos pinheiros. Duas pessoas que, enfim, encontraram salvação uma na outra após anos vagando na solidão. O mundo desapareceu naquele momento. Não havia a casa à beira do lago com seus rangidos, os vizinhos atrás da cerca com suas fofocas, o celular com notícias de prêmios, nem a viagem planejada para a Grécia com suas praias e hotéis. Havia apenas aquele instante proibido, pecaminoso até o tremor, mas tão esperado, cheio de uma felicidade pura e absoluta que transborda. O silêncio zumbia nos ouvidos, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas ao vento, pelas gotas de orvalho e pelo batimento de dois corações, pulsando em uníssono. Como tambores de uma canção antiga, ecoando pela floresta. E foi exatamente nessa pausa sagrada e ensurdecedora, quando o tempo parou, que do lado da estrada, perto do portão da cerca, ouviu-se o som familiar de cascalho sob os pneus de um carro que se aproximava lentamente. Então, uma voz alegre e estridente, cheia de uma alegria clara e deslocada, cortou o ar como um trovão de uma segunda tempestade. Mãe, Vânia, oi, cheguei de surpresa. Que surpresa, né? Cadê vocês? Venham logo. Eles se afastaram um do outro instantaneamente, como se tivessem levado um choque, o coração despencando num abismo de terror e culpa. No portão, acenando com um saco de pãezinhos frescos da padaria da cidade e sorrindo de orelha a orelha, radiante de felicidade, estava Natália, a filha, a esposa, a realidade deles. Que chegou sem avisar.